Olá pessoal, Conrado Calhau aqui falando, sou idealizador do Earnings Cast. Obrigado por estar escutando as conference calls em nossa plataforma. Passando aqui um recado de 30 segundos para falar um pouco para vocês da Anchor. A Anchor é uma plataforma gratuita para a criação de podcast. Ela contém ferramentas que permitem aos usuários gravar e editar áudio, organizá-los em episódios de podcast, publicar podcasts em plataforma de escuta e monetizar o conteúdo. Um abraço a todos e continue conosco. Bom dia, senhoras e senhores, e obrigado por aguardarem. Sejam bem-vindos à teleconferência da Lynx para a apresentação dos resultados do segundo trimestre de 2020. Estão presentes conosco hoje o Alberto Menache, CEO da Lynx, Ramatiz Rodrigues, CFO, e Carolina Pontes, gerente de relações com investidores. Também estão presentes os vice-presidentes da Lynx, Gilcinei Hansen, de Lynx Core, Jean Klaumann, de Lynx Digital, Denis Piovesan, de Lynx Pay, e Flávio Vambreu, de Marketing e Pessoas. Informamos que este evento está sendo gravado e traduzido simultaneamente para o inglês. Todos os participantes estão ouvindo a teleconferência durante a apresentação. Em seguida, iniciaremos a sessão de perguntas e respostas, quando mais instruções serão fornecidas. Caso algum dos senhores necessite de alguma assistência durante a teleconferência, queiram, por favor, solicitar a ajuda de um operador, digitando *0. Este evento também está sendo transmitido simultaneamente pela internet via webcast, podendo ser acessado no endereço ri.lynx.com.br, onde a apresentação se encontra disponível. A seleção dos slides será controlada pelos senhores. O replay deste evento estará disponível logo após seu encerramento. Antes de prosseguir, gostaríamos de esclarecer que eventuais declarações que possam ser feitas relativas às perspectivas de negócios, projeções, metas operacionais e financeiras constituem-se em crenças e premissas da administração da Lynx, bem como em informações atualmente disponíveis para a companhia. Considerações futuras não são garantia de desempenho e envolvem riscos, incertezas e premissas, pois se referem a eventos futuros e, portanto, dependem de circunstâncias que podem ou não ocorrer. Investidores e analistas devem compreender que condições macroeconômicas do setor e outros fatores operacionais podem afetar os resultados futuros da Lynx e podem conduzir a resultados que diferem materialmente daqueles expressos em tais considerações futuras. Agora passo a palavra a Alberto Menache, que iniciará a apresentação. Por favor, Alberto, pode prosseguir. Bom dia, muito obrigado pelo interesse e confiança na Lynx. Como sabemos, este foi o período mais intenso de distanciamento social no Brasil até o momento. Várias medidas de combate ao Covid-19 também incluíram o fechamento de estabelecimentos comerciais não vinculados a atividades consideradas essenciais, o que impactou grande parte da nossa base de clientes. Mas nós fizemos dessa crise uma oportunidade. Com as tecnologias oferecidas através da nossa plataforma end-to-end, fomos capazes de oferecer aos varejistas soluções que permitissem a continuidade de suas atividades, principalmente via ofertas da Lynx Digital, mas também do app para restaurantes. Isto está demonstrado na forte aceleração do processo de transformação digital nos últimos meses. Fortalecemos parcerias com marketplaces mais relevantes do país, lançamos a oferta de Lynx Commerce para farmácias com a possibilidade de integração com o marketplace da B2W, tivemos forte aumento na demanda pelo aplicativo da Nimo, o App Delivery, e dobramos a quantidade de clientes do link de pagamentos em junho versus maio. Neste trimestre, também investimos na evolução funcional da plataforma de e-commerce com capacidades Omni, buscando atender também o varejista médio brasileiro.
e já estamos com um projeto piloto na vertical de moda. E, claro, como a gente fala sempre aqui nos calls e nas outras interações com vocês, tudo isso só é possível porque temos a inovação como parte de nosso DNA. E, para sustentar isto, temos um grande comprometimento com investimento em P&D. Conseguimos alcançar um crescimento robusto no segundo trimestre, considerando também nosso modelo de negócio SaaS e o perfil diferenciado da nossa base de clientes. Isso se refletiu no fato da Linx não ter registrado impactos significativos em churn no período. Houve, no entanto, um impacto em PCLD, com postergação do vencimento das faturas, algo que o Ramatiz vai dar mais detalhes daqui a pouco. Mesmo diante deste cenário desafiador que estamos vivendo, alcançamos sólidos resultados no trimestre, com crescimento anual de 17% da receita recorrente e de 340 pontos base da margem EBITDA ajustada, atingindo 28,2% no segundo trimestre de 2020. Enfim, quero assegurar a todos vocês que continuamos operando normalmente, cuidando da nossa equipe, dos nossos clientes, dos nossos fornecedores, com foco na sustentabilidade do negócio a longo prazo. Também continuamos cumprindo nosso papel social, além das nossas diversas iniciativas ESG, que estão devidamente detalhadas no nosso relatório anual de sustentabilidade, divulgado no final de junho. A Linx doou R$1 milhão ao projeto Salvando Vidas para a compra de equipamentos de proteção individual para profissionais da linha de frente no combate à pandemia do novo coronavírus. Antes de passar a palavra para o Ramatiz, quero ainda fazer um agradecimento especial a todo o time da Linx, que vem mantendo um altíssimo nível de desempenho e comprometimento durante este período desafiador que estamos vivendo. Conforme vocês acompanharam nos comunicados e no release, mantivemos nossa posição de líder absoluto no mercado de POS e RP no Brasil, com 45,6% de market share no varejo, e fomos o player que apresentou maior crescimento em soluções para o e-commerce no ano de 2019. Também ficamos muito honrados com o reconhecimento trazido pela pesquisa da Institutional Investor, que colocou a Linx no pódio de várias categorias no setor de tecnologia dentre as empresas da América Latina e no ranking geral. E ficamos no primeiro lugar no ranking das small caps. Portanto, fica aqui os meus parabéns a todo o time da Linx, o meu agradecimento a todos os clientes, analistas, investidores e ao time de RI que acreditam e confiam no nosso negócio. Muito obrigado. Agora eu passo a palavra ao Ramatiz para falar sobre os resultados do segundo trimestre de 2020. Ramatiz, por favor. Obrigado, Alberto, e bom dia a todos. Ainda sobre o contexto atual, eu gostaria de destacar que o nosso comitê de crise, que foi criado em meados de março, continua operando para o acompanhamento dos impactos do Covid-19. Além de diversas medidas para a proteção de todos os nossos colaboradores e campanhas internas de conscientização, a Linx adotou diversas medidas para a preservação do caixa, algo refletido de forma positiva na evolução trimestral de custos e despesas e na expansão da margem EBITDA, que foi o maior patamar desde o quarto trimestre de 2014. Como o Alberto comentou, tivemos negociações com os nossos clientes em relação aos vencimentos das faturas que foram analisadas caso a caso. Tivemos um volume total de postergações de pagamentos de 54 milhões até junho, dos quais apenas 13% estão em fase de renegociação e 87% estão em dia com os vencimentos acordados. Como resultado, a PCLD atingiu 5 milhões no trimestre, representando 2,4% sobre a receita líquida, 80 basis points maior que o primeiro trimestre de 2020. Destaco ainda que a Linx possui um importante saldo de caixa líquido,
No segundo trimestre de 2020, registramos 213 milhões e, excluindo da dívida bruta o leasing decorrente do IFRS 16 e o earn-out líquido de contas a pagar por aquisições, o caixa líquido ajustado seria de 400 milhões no trimestre. Indo agora para o slide 3 da apresentação, eu gostaria de destacar o crescimento anual de 11% da receita recorrente de Linx Core e os principais destaques do trimestre. O Delivery App, que é a solução da Nimo, dobrou a sua receita no ano. Reforçando também a estratégia de cross-sell da Linx, encerramos o mês de junho com 334 franquias, que já responderam por 30% das novas ativações no segundo trimestre de 2020. Também foi destaque a receita da Millennium, que cresceu 75% versus o segundo trimestre de 2019, com uma quantidade de projetos 43% maior em relação ao trimestre anterior. O desempenho da Hyper também foi relevante, com uma receita recorrente total 43% maior no comparativo com o ano anterior. Destacamos também que a receita recorrente total da LinxPay teve um crescimento anual de 10%, sendo que o TEF representa 55% da receita total de LinxPay. O link de pagamentos da Linx, por sua vez, teve sua base de clientes dobrada entre maio e junho de 2020, e já temos 2.500 clientes utilizando o nosso Gateway, que é a solução que foi lançada recentemente. Por fim, o QR Code da Linx atingiu uma base de clientes quase 2 vezes maior em relação a dezembro de 2019. Mudando para o slide 4, trazemos os destaques de Linx Digital, que atingiu uma receita recorrente total 29% maior versus o segundo trimestre de 2019. Nesse cenário de aceleração do processo de transformação digital, a receita recorrente total de Linx Commerce dobrou no ano, com um recorde histórico de GMV em junho de 2020. A receita recorrente total da Linx Impulse cresceu quase 30% no ano, representando 63% da receita total de Linx Digital. Cresceu também o número de varejistas publicando estoques em marketplaces que possuem parceria com a Linx. E iniciamos a homologação de agências para vender as soluções de Linx Digital, algo que vai ser bastante intensificado nos próximos meses. Agora passo a palavra a Carol, gerente de RI da Linx, para prosseguir com a apresentação. Obrigada, Ramatiz, e bom dia a todos. Indo para o slide 5, demonstramos que a receita recorrente atingiu 208 milhões de reais, representando 84% da receita bruta, um crescimento de 17% sobre o segundo TRI de 19 e 6% versus o primeiro TRI de 20. No segundo trimestre de 2020, a Linx Core representou 72,5% da receita recorrente total, enquanto Linx Digital 14,3% e LinxPay 13,1%. No trimestre anterior, a representatividade de Linx Digital era de 11,1% e LinxPay 13,9%. Essa variação é explicada pela maior demanda por novas soluções de digitalização pelo fechamento temporário de lojas no trimestre em função do Covid-19. No slide 6, mostramos que a receita líquida foi 11% maior em relação ao 2T19 e 2% maior versus o primeiro TRI de 20. Seguindo para o slide 7, destacamos que o EBITDA ajustado atingiu 60 milhões de reais no trimestre, mais 26% versus o segundo TRI de 19, com uma margem EBITDA ajustada de 28,2% no trimestre, 340 bips maior no comparativo com o segundo TRI de 19. Por fim, no slide 8, apresentamos as despesas não recorrentes do trimestre, que somaram 11 milhões de reais. Esse valor é composto principalmente por iniciativas vinculadas ao ajuste no quadro de funcionários, ao plano de opção de ações da Linx, ao impacto da receita com antecipação de recebíveis, alocada no resultado financeiro, e também a reversão líquida de earn-out envolvendo a NAPSE. Obrigada pela atenção e vamos agora para o Q&A. Senhoras e senhores, iniciaremos agora a sessão de perguntas e respostas. Para fazer uma pergunta, por favor, digite *1. Se a sua pergunta for respondida, você pode sair da fila digitando
*2. Nossa primeira pergunta vem de Daniel Federle, Credit Suisse. Bom dia a todos, obrigado pela chance de fazer essas perguntas. Primeiro, parabéns pela conclusão desse ciclo da empresa. E minha primeira pergunta é justamente com relação a isso. Me parece que a Lynx plantou várias sementes, fez vários investimentos que pareciam muito promissores nos últimos anos. Estou falando aqui de e-commerce, de omnichannel, de payment, de banco digital. E eu queria entender quais os riscos que existiam que fazem com que vender a empresa antes da maturação desses investimentos faça sentido. Essa é a primeira pergunta. E a segunda pergunta é com relação às sinergias de vendas de pagamentos e software para grandes varejistas. Quais são de fato as sinergias? Qual que é a vantagem para o grande varejista em comprar as duas soluções de um mesmo fornecedor, em vez de pegar o menor preço em cada uma das partes no mercado? E até se puder explorar um pouquinho por que a Lynx não conseguiu deslanchar em vender a solução combinada para médios e grandes varejistas, ajudaria um pouquinho. Obrigado. Federle, bom dia, Alberto, obrigado pela pergunta. Em primeiro lugar, quando a gente fala de riscos, eu acho que não é tanto uma questão de riscos, eu acho que tem mais a ver com uma questão de escala, né? A Stone ela é uma empresa que praticamente nasceu em pagamentos e depois ela evoluiu para algumas outras coisas, né? Mas ela tem uma escala absurdamente maior do que a nossa. Então, aquilo que a gente levaria mais tempo para fazer, eles já têm muitas coisas prontas e, enfim, é uma aceleração muito grande, né? Quanto à segunda parte, né, eu acho que a gente foi muito bem sucedidos na penetração da nossa carteira de clientes. A única coisa é que a gente só não queria queimar dinheiro, né? A gente vê, inclusive pelos resultados dos adquirentes, que tem muito adquirente perdendo dinheiro, vendendo com MDF negativa, uma coisa que a gente nunca quis fazer. Então, vender para grandes clientes não seria nenhum problema. Agora, fazer vendas inteligentes, vendas rentáveis, etc., é o nosso objetivo. Então, a gente vinha construindo esse portfólio, os nossos resultados de Lynx Pay Hub são muito sólidos, eles têm crescido nos últimos meses, especialmente com a digitalização. As nossas margens, né, a gente fez uma integração nativa de Lynx Pay com a Nimo, com o App Delivery da Nimo. A gente tem avançado aí bastante na penetração com o Lynx Digital também, mas eu acho que isso, vamos dizer assim, a sinergia vai nos levar para um outro patamar. E tentando olhar um pouquinho do outro lado, a Stone também começou a fazer alguns movimentos na área de software, só que, obviamente, o que eu falei para nós em relação a pagamentos vale para eles em relação a software. É uma aceleração muito grande na parte de software, né? Eu vejo muita sinergia. A sinergia é muito grande, porque eles têm uma distribuição e uma capilaridade muito grande, nós também. E, enfim, no final do dia, existe uma sinergia muito grande de distribuição, não apenas, mas esse é um exemplo, né? E, só complementando, as empresas elas têm um nível de governança bastante alto, né, por ambas estarem listadas em Nova York. Maravilha, muito obrigado, Alberto. Nossa próxima pergunta, em inglês, vem do senhor Samad Samana, da Jefferies. Hi, good morning. Thanks for taking my questions. Maybe first one on the growth that you saw with Nemo and some of the more recent acquisitions. How durable do you think those high growth rates are versus how much of it is short term because of the crisis and how that's changed consumer behavior?
And then I have one follow-up. Bom dia, Samad. Obrigado pela pergunta. Eu acho que o crescimento ele é muito duradouro e sustentável a longo prazo. A penetração de app de delivery no Brasil é muito baixa, né? Diferentemente de marketplaces, que já é muito mais alta. Mas os restaurantes, eles querem ter uma alternativa ao marketplace, eles querem ter o seu próprio app de delivery, né? Então, eu realmente vejo um potencial de continuar crescendo de maneira muito robusta por muitos anos. Helpful, and then maybe if I could ask a follow-up question on the agreement with Stone. Did the company consider a merger or an acquisition by anybody else? Was it shopped? I guess I'd like to better understand maybe how it ultimately came together with Stone specifically versus some of the other companies that could have been potential prospects as well, and if there's a go shop period for some amount of time. Samad, neste momento nós assinamos uma exclusividade com a Stone, então significa que nós não vamos entreter negociações com outras companhias. Isto dito, todos os documentos estão publicados na CVM, no nosso site de relações com investidores, e a dinâmica deste processo até a Assembleia está toda descrita lá, né? Então, enfim, existe a possibilidade de se seguir, né? Aliás, a única possibilidade que existe é dentro dos documentos que estão publicados, tá? Ao longo dos anos, né, isso dito, ao longo dos anos, dos últimos 15 anos, com muita frequência, a Lynx conversou com outras companhias sobre essa possibilidade. Eu poderia te dizer que isso ocorreu com muita frequência, né? Mas nós achamos que a Stone realmente era a melhor companhia em termos de cultura, em termos de sinergia, etc., de complementaridade. E ela fez uma proposta muito boa para os nossos acionistas também, e resolvemos seguir em frente e estamos entusiasmados aí com a possibilidade de em breve estarmos juntos. Great, thank you for taking my questions, and congratulations on the strong quarter and the exciting news. Muito obrigado, Samad. Um grande abraço. Nossa próxima pergunta, também em inglês, vem de César Medina, da Morgan Stanley. Hi, congratulations on the quarter. I have two questions. One regarding the TEF solution, if you can give us an indication in terms of where the volumes are today, and perhaps, at the breakdown of who are, the acquirers processing those transactions. And then the second question is related to the timeline of the proposed transaction. When do you expect the next steps to occur, and then the final approval for the general shareholders meeting? Thank you. Obrigado pela pergunta, César. Com relação ao prazo da transação, isso depende do CAD. O CAD tem algumas formas de operar. Então, provavelmente são alguns meses, né? Eu não consigo precisar qual a expectativa de, vamos dizer assim, de data da Assembleia, mas certamente temos alguns meses pela frente.
Com relação à primeira pergunta, eu vou passar a palavra para o Denis, por favor. Bom dia a todos e obrigado pela pergunta. A penetração do TEF ela continua muito robusta, principalmente no primeiro trimestre do ano. No segundo trimestre, em função da pandemia, ela desacelerou. A gente viu uma retomada muito forte agora, a partir de julho novamente. Ela está atingindo em torno de 40% das nossas lojas hoje. Um crescimento contínuo aí de receita recorrente e penetração, assim como demais soluções de Link State. Thank you, but can you give more color in terms of the TPV that you're managing on that solution, and who is processing that? Like, which acquires and what percentage of that? Me parece que nós não temos esse número atualizado, César. Okay, thank you very much. Eu que agradeço, Marcelo. Nossa próxima pergunta vem de Fred Mendes, Bradesco BBI. Bom dia a todos, obrigado pelo call. Eu tenho duas perguntas aqui também. Acho que a primeira, as duas mais estratégicas, acho que essa primeira principalmente para o Roberto, né? Queria só, Roberto, se você pudesse falar um pouquinho de como é que você vê essa integração das duas culturas, né? Se você pudesse, talvez, pelo menos agora, eu sei que acho que ainda é muito cedo, mas quais seriam os desafios para você fazer essa integração da melhor maneira possível. E a segunda, de novo, também uma parte mais estratégica, no Linx Digital, né? Como é que vocês veem a função do Linx Digital com essa nova parceria, né? Eu, obviamente, imagino que a parte payments ganha uma relevância muito grande. Então, se vocês esperam ter algum tipo de mudança na estratégia, ou é mais ou menos continuar com o que já vem sendo feito até agora? Obrigado. Fred, bom dia, obrigado pela pergunta. Sobre integração, Fred, integração é sempre desafiador, mas a Linx, ela desenvolveu essa capacidade ao longo do tempo, né? A gente comprou mais de 30 empresas nos últimos 11, 12 anos, né? E então, assim, a Linx, ela tem, vamos dizer, a cultura da Linx é abraçar novas culturas e criar, vamos dizer assim, abraçar e ser abraçado, né? Então, eu particularmente não vejo grandes dificuldades, né? Uma vez, né, novamente, é sempre um desafio, mas eu acho que o nosso time de RH, em conjunto com o time da Stone, né? A Stone também é uma empresa que fez muitas aquisições, é uma empresa dinâmica, empresa jovem. Eu vejo isso de maneira muito otimista, tá? Com relação à integração com o Linx Digital, tem muita oportunidade, né? Nossa área de digital vem crescendo bastante. A gente tem uma penetração, como eu falei, importante no App Delivery, então praticamente todos os clientes novos estão com App Delivery, mas na parte de pagamentos para Linx Commerce, né, que é a nossa plataforma, a gente ainda tem uma penetração baixa. Por quê? Porque o nosso gateway ele é um produto muito recente, ele precisaria amadurecer para ter uma penetração maior. Então, eu vejo muita oportunidade pela frente e deixo o Jean complementar se ele assim desejar. Bom dia, Fred. Acho que a mudança de mercado e o estímulo para todos aqueles que são entrantes em ter uma primeira plataforma de e-commerce, a gente tem experimentado na nossa base e tem trazido para a gente também a motivação de inovação para criar caminhos mais democráticos para que isso aconteça, como aconteceu no exemplo de Pharma, e sem dúvida nenhuma a oportunidade de ter uma solução end-to-end, que é o que a gente já fazia na reunião das soluções de Corp e Digital, agora reforçada com as tecnologias que a Stone tem, só tendem a trazer uma solução ainda mais robusta, de mais fácil conexão e uma oportunidade de cross-sell importante também. Não vejo nenhuma mudança tão disruptiva no curto prazo, e sim uma grande oportunidade de captar
sinergias entre os nossos canais de distribuição. Perfeito, Jean e Alberto, obrigado. E se por um acaso for nosso último call, parabéns aí pela história que vocês escreveram até agora. Foi um prazer trabalhar com você aí ao longo dos últimos anos. Obrigado. Obrigado, Fred. Muito obrigado, Fred. E o negócio não está fechado, então eu vou te deixar trabalhar mais um pouquinho. Vou ficar na torcida, Alberto, vou ficar na torcida aqui. Obrigado pela torcida, Fred. Deixa eu dizer uma coisa, o Denis está conseguindo levantar os números que o César perguntou, vou pedir para ele comentar aqui com vocês, tá? No último trimestre, a gente passou em torno de 20 bilhões de reais no teste, com a liderança destacada da rede, com bem superior, mais que o dobro do segundo colocado, que é a Cielo. Em terceiro lugar, a gente já vem operando muito próximo o GetNet e LinksPay, praticamente com os mesmos volumes, tá? Em torno de 20 bilhões, a projeção anual do nosso teste esse ano é em torno de 100 bilhões de reais. Acho que é isso. Lembrando que para fazer perguntas, favor digitar *1. Nossa próxima pergunta vem de Suzana Salaru, Itaú. Oi, pessoal, bom dia. Obrigada por pegar nossas perguntas e parabéns pela trajetória. A gente tem duas perguntas. A primeira, em relação ao LinksPay. Vocês mencionam que a LinksPay é responsável por 13% da receita recorrente. Desses 13%, quanto que é transacional e quanto que é de teste? Se pudessem quebrar para a gente isso. E a segunda pergunta, um pouco mais na linha da pergunta do Fred, do e-commerce, vocês pensam em desenvolver uma solução de e-commerce para cada uma das verticais ou vai ser uma solução que vai ser mais holística e pode ser implementada em qualquer uma das verticais e, portanto, vão ter escala mais rápido? Obrigada. Suzana, obrigado pela pergunta. A nossa ideia é ter plataformas especializadas para cada vertical, tá? Assim como a gente sempre acreditou na especialização no core, a gente entende que o segmento de moda tem suas necessidades, o segmento de farmácia tem suas necessidades e assim por diante, tá? Não é a mesma coisa você fazer uma plataforma para setores diferentes. Dito isso, não significa que a tecnologia não possa ser compartilhada em muitos casos, né? Então tem uma série de componentes comuns e tem toda uma, vamos dizer assim, sinergia entre essas plataformas, tá? Sobre a questão de mix da receita transacional e de TEF, eu vou passar para o Denis, mas eu recordo que nesse trimestre a gente já teve a consolidação integral da PinPag, então nos números aí, nesse percentual, a gente já tem PinPag incluído, tá? Você me ajuda, Denis, por favor? Claro, Alberto. Suzana, obrigado pela pergunta. O que a gente tem hoje de recorrente é em torno de 55% e de transacional em torno de 45% já, tá bom? Esse é o break desse último trimestre e o transacional crescendo. Só para são dos 13% da receita recorrente que a LinksPay contribui, mais ou menos metade é transacional e metade é de distribuição aí. Exato. Perfeito. E desculpe, só um follow-up de uma pergunta que a gente recebeu ontem à noite, talvez vocês conseguiram ajudar a responder ou a pensar junto com a gente. A gente recebeu algumas perguntas de investidor da estrutura do deal, né? Um percentual, um pedaço grande de receber em cash e um percentual menor em ações da Stone. Roberto, se você pudesse comentar o racional, a discussão ontem era, poxa, se é um deal tão legal, tão accretive, por que essa quebra assimétrica? Por que não ter mais ações e menos cash na hora do payment? Se pudesse comentar, se é que você pode comentar, por gentileza.
Suzana, eu realmente não posso te dar maiores detalhes sobre isso nesse momento, mas o que vamos dizer assim, no final, acho que para se pagar um determinado prêmio pela ação da Lynx, e falando aí de um prêmio significativo, quando a gente fala em relação ao preço médio dos últimos 30 dias, né? Essa composição que se chegou e, enfim, eu não posso dar mais detalhes. Obrigado. Perfeito, Alberto. E, novamente, parabéns pela trajetória aí que a gente teve a chance e a oportunidade de acompanhar desde o começo. Obrigado, Suzana. Obrigado por toda a dedicação em nos cobrir. Nossa próxima pergunta vem de Maria Tereza Azevedo, Santander. Oi, pessoal. Obrigada por pegar a pergunta. Parabéns aí pela transação. Também estou aqui na torcida para que tudo seja aprovado. Eu tenho duas perguntas. A primeira é se vocês puderem falar um pouco sobre o contrato com a rede. Se tem algum tipo de multa para ser repactuado, se tem algum tipo de... como que vocês fariam para fazer uma transição de rede para Stone, até para otimizar as sinergias. E a segunda pergunta seria um pouco sobre... os projetos de OMS, né? Como está o rollout disso? Se vocês tiveram alguma aceleração ou redução dos projetos que já estavam contratados, como está o piloto do OMS Lite e o ambiente competitivo para soluções de e-commerce. Obrigada e parabéns aí mais uma vez. Muito obrigado pela pergunta, Maria Tereza. Sobre os contratos com a rede, eu infelizmente não posso te dar detalhes sobre isso, mas nós não queremos ter nenhuma disrupção frente ao cliente da Lynx, né? E com relação ao OMS, eu vou passar para o Jean. Bom dia, Maria Tereza, obrigado pela pergunta. A gente tem a previsão do Go Live do primeiro projeto agora em Q4, a gente está na reta final aí de produção de funcionalidades e do ciclo de homologação, juntamente inclusive com o Lynx Pay, porque a gente está viabilizando lá um conceito de split que vai ter, nesse caso, Omni, uma rede de franquias envolvidas, né? Então é um produto que nasce democrático, mas nasce com ambições de atender um tema de omnicanalidade com franchising já na sua primeira versão de projeto, já no seu primeiro produto. Quanto à arena competitiva, a gente tem crescido significativamente o nosso volume de vendas nesses últimos meses. A gente está rodando uma casa de 50 novos clientes para a plataforma mensalmente nos últimos meses, e a gente vem subindo o take rate médio praticado no signing dos nossos contratos, o que mostra não só na qualidade da venda, mas também no volume de venda que a gente está no caminho certo. Perfeito, muito obrigada, Jean, muito obrigada, Alberto. De nada. Mais uma vez, gostaríamos de lembrá-los que para fazer perguntas, basta digitar *1. Nossa próxima pergunta vem de Diego Aragão, Goldman Sachs. Olá, bom dia, pessoal. Obrigado por pegar minha pergunta. Se vocês pudessem comentar um pouquinho sobre o GMV total dos clientes, eu acho que, e aí, desculpe se eu estiver enganado aqui, mas a Stone comentou aqueles 300 bi, né, de GMV atual. Se vocês pudessem só comentar sobre o comportamento disso, se a gente compara com o ano passado, talvez o volume pré-pandemia e como vem se comportado pós, né, ou durante agora a pandemia, essa é a minha primeira pergunta. Obrigado. Bom dia, Diego. Obrigado pela pergunta. Os 300 bi são basicamente tudo que passa pela nossa plataforma, né? Ou seja, pelos nossos softwares. Tudo que é transacionado, tudo que é
faturado pelos clientes através dos nossos softwares, né? O volume ele caiu bastante no início da pandemia. Nesse momento, ele já está bastante próximo do que foi o período pré-pandemia, com exceção do setor de shopping center, que ainda tem enfrentado algumas restrições, né? Em compensação, no e-commerce, o volume ele é muito maior do que no passado, mas ainda pouco significativo quando a gente olha o total transacionado pelos sistemas da Lynx, tá? Perfeito, Alberto. E se possível, você consegue dar um breakdown do quanto desse GMV ele foi feito através das lojas físicas e o quanto foi online, só para a gente entender como está sendo o mix desse volume? A grande maioria é através de lojas físicas, assim, esmagadora maioria, tá? Então, basicamente, a gente teria que pegar esse volume todo, retirar aquilo que o Jean mencionou, e aí a gente vai ter o resultado final. Peço desculpas, mas eu não tenho aqui esse número na ponta da língua. Não, perfeito, sem problema, Alberto. Então deixa eu só deixar aqui também meu agradecimento por toda essa parceria aí ao longo dos últimos anos. Assim como a Suzana mencionou, a gente teve a oportunidade de acompanhar a história da Lynx desde o início e, obviamente, né, fica aqui meu parabéns por toda a história, por toda a trajetória e, enfim, espero revê-los em breve também no futuro. Diego, eu que agradeço. Realmente, desde que você estava em outra casa, você nos acompanha, sempre com muita dedicação. Obrigado aí por todo o apoio ao longo desses anos, tá bom? Nossa próxima pergunta vem de Ciro Neto, SFA Investimentos. Oi, pessoal, bom dia. Eu queria falar um pouco sobre o negócio entre a Lynx e a Stone, tá? Eu sou sócio fundador aqui da SSA Investimentos e a gente é acionista de Lynx. E eu entendo que o dia da Stone com a Lynx, ela mostra o tamanho do valor estratégico da empresa, além do potencial de crescimento da Lynx, tá? Adquirindo a Lynx, a Stone vai ter a ser a principal empresa de software do varejo, 45% de market share. Ela vai passar a ter solução robusta para oferecer seus clientes, adquirência. Ela vai aumentar a fidelidade e valor agregado do serviço prestado. Ela também ganha acesso a mais de 70 mil clientes, com faturamento médio mensal superior à base de clientes, segmento no qual a Stone tem baixa penetração, com GMV ao redor de 300 bi, mais aí 80 bi de volume que passa no TEF. Vai passar também a oferecer soluções online para os seus clientes, na vertical que a Lynx também é uma das líderes do setor, segmento que tem aí um potencial de crescimento enorme, no qual a Lynx aí investiu bastante aí nos últimos anos, além de solução de omnichannel, também uma vertical com potencial de crescimento enorme, outro segmento que a Lynx investiu bastante nos últimos anos. Então, a gente entende aqui que, estrategicamente, essa união faça todo sentido. Porém, os termos e o preço me parecem um ótimo negócio para a Stone, e um negócio que não contempla todo esse potencial de crescimento e valor estratégico que eu mencionei acima. Então, eu queria ouvir de vocês qual que é um pouco do racional desse valuation para a gente que é acionista da Lynx. Olha só, a gente está falando num prêmio de aproximadamente 40% sobre o preço médio do último período, né? É um preço que está acima do target price da maior parte dos analistas, se não quase todos do mercado, né? Quando a gente olha os múltiplos de earnings, os múltiplos de EBITDA pagos, são múltiplos muito interessantes. E ao longo dos anos a gente falou com diversas companhias que nunca chegaram nem perto de fazer uma proposta como essa para nós, né? Ao mesmo tempo a gente vê que, apesar das coisas estarem caminhando bem em pagamentos, né, as nossas projeções
em função da guerra de preços que ocorreu e pelo perfil do nosso cliente, né? Quando a gente olha o nosso cliente, majoritariamente é um cliente médio grande, essa guerra de preços ela é muito forte nesse mercado, né? Também tem um jogo muito forte aí dos bancos, quando a gente, vamos assim, de venda de produtos integrados, né? Então, crédito, adquirência, etc. Por todas essas razões, a gente entendeu que era uma proposta muito boa e, enfim, que a gente deveria aceitá-la. Ok, obrigado. Obrigado a você pela pergunta. Lembrando que para fazer perguntas, basta digitar *1. Não havendo mais perguntas, encerramos neste momento a sessão de perguntas e respostas. Gostaria de passar a palavra ao Alberto para as considerações finais. Eu gostaria de agradecer a todos durante todos esses anos, aí desde a nossa abertura de capital, por nos cobrirem, por se dedicarem até tarde à noite para fazer os seus relatórios. Enfim, que fique registrado o meu muito obrigado e até breve. Um abraço a todos. A teleconferência da Lynx está encerrada. Agradecemos a participação de todos e tenham uma boa tarde.